Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Memórias da Irmã Lúcia. Prefácio do editor. As 4 primeiras memórias da Irmã Lúcia, escritas por ordem do Bispo de Leiria, José Alves Corrêa da Silva, e aos apêndices 1º e 2º relatos das aparições em Pontevedra e Tui. Em cumprimento da promessa de 13 de julho de 1917. Virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Juntou-se o texto do importante documento intitulado A Mensagem de Fátima, com a terceira parte do segredo que João Paulo II confiará à Congregação para a Doutrina da Fé o encargo de o tornar público depois de elaborar um comentário adequado. Com a publicação da terceira parte do segredo recebido de Nossa Senhora pelos 3 pastorinhos em 13 de julho de 1917, ficou assim contida neste primeiro volume toda a mensagem de Fátima. Estas 4 primeiras memórias, além das aparições do anjo de Nossa Senhora, descrevem também como os pastorinhos corresponderam heroicamente aos pedidos de Nossa Senhora, e nos apontam a todos, e de modo especial às crianças, um caminho certo para atingir a santidade. As chamadas quinta memória, Sobre o pai. e sexta memória, Sobre a mãe. escritas pela Irmã Lúcia, no Carmelo de Coimbra, estão editadas, em separado, em Memórias da Irmã Lúcia. A beatificação de Francisco e Jacinta Marto 13 de maio de 2000. iniciou uma nova era para a Igreja. Eu te bendigo, ó Pai, porque revelaste estas verdades aos pequenos. O louvor de Jesus toma hoje a forma solene de beatificação dos pastorinhos Francisco e Jacinta. A Igreja quer, com este rito, colocar sobre o candelabro estas 2 candeias que Deus acendeu para iluminar a humanidade nas suas horas sombrias e inquietas. Que a mensagem das suas vidas permaneça sempre viva para iluminar o caminho da humanidade. Sermão de João Paulo II, em Fátima, na Missa da Beatificação. O conteúdo destas memórias justifica bem o grande esforço despendido na elaboração da nova edição. Com a benévola licença do Bispo de Leiria Fátima, utilizamos os manuscritos originais das 4 primeiras memórias. Aproveitamos os trabalhos do Padre Dr. Joaquim Maria Alonso, claretiniano, 1981. e contamos com a ajuda do Padre Dr. Luciano Cristino, diretor dos Serviços de Estudo e Difusão do Santuário de Fátima. Aqui lhes deixamos, em nome pessoal e de todos os leitores, a expressão do nosso reconhecimento pela sua preciosa ajuda. Assim, nesta nova edição, é-lhe dada, caro leitor, a garantia possível das palavras da Irmã Lúcia, embora corrigidas, na ortografia e na apresentação dos diálogos, esperando que elas o atinjam no mais profundo de si mesmo e aí se fixem em laboriosa docilidade ao Espírito. Agradecemos ao Senhor esta graça extraordinária de podermos ter hoje nas mãos a obra completa sobre a mensagem de Fátima, que tanto ajudará a conhecer e amar, sempre mais, a Santa Mãe de Deus e nossa Mãe.
Padre Luiz Condor, vice-postulador das causas de canonização dos Beatos Francisco e Jacinta. Introdução às Memórias da Irmã Lúcia. Antes de entrar na matéria propriamente dita de uma introdução a toda a publicação de memórias, pareceu-nos oportuno expor ao leitor, embora com muita brevidade, quais as nossas intenções, os limites que nos impusemos e o procedimento ou método seguidos. A presente edição das Memórias da Irmã Lúcia é constituída pelo texto português tal como se encontra nos originais manuscritos conservados no arquivo da Cúria Episcopal de Leiria, precedidos de uma breve introdução. Devemos à bondade paternal do atual excelentíssimo senhor Bispo de Leiria Fátima a generosa licença da publicação. Não se trata, claro está, de uma edição crítica, no sentido técnico da palavra. A obra crítica sobre os textos de Fátima está a ser feita pelo Serviço de Estudos e Difusão do Santuário, em volumes sob o título Documentação Crítica de Fátima. A presente edição é, pois, uma edição popular e divulgarização de um texto precioso que irá comovendo o mundo. Ao chamar-lhe popular, não o fazemos para nos libertarmos das exigências críticas, senão de algumas delas, como, por exemplo, não julgamos necessária a indicação de todas as referências e fontes que estão na base das nossas afirmações. Sem dúvida, podemos assegurar ao leitor que nenhuma afirmação é feita aqui, na introdução ou notas, que não possa ser provada. Uma obra de caráter popular exige limites. Não é necessário multiplicar as citações e notas, sobrecarregando-a excessivamente, mas, ao contrário, que o leitor não encontre dificuldades na sua leitura. Neste sentido, onde as palavras ou o pensamento da autora nos aconselham a fazê-lo, damos a necessária explicação. Daí, também, o procedimento seguido. Não nos parecia bem, numa edição deste gênero, que a obra de Lúcia, extraordinariamente diáfana e simples, aparecesse sem aquelas divisões normais que o próprio texto insinua. Por isso dividimos as memórias em partes, capítulos e parágrafos, onde nos pareceu conveniente e pedia a sua estrutura lógica. Demos títulos a essas divisões. Mas, para que o leitor saiba que as introduções, os títulos, as notas explicativas e as palavras acrescentadas são nossos e não da Irmã Lúcia, vão em itálico. Assim, esperamos que o leitor, por um lado, descanse na sua leitura, por vezes longa, e entre, por outro, devidamente preparado no conteúdo do título oferecido. O texto original, portanto, longe de perder a sua integridade, pode ganhar em clareza e ordem. As notas e referências ao fundo da respectiva página ajudam o leitor a superar certas dificuldades, explicam certas circunstâncias estranhas, e dão algumas informações, sem as quais, em alguns casos, não é fácil entender bem o texto original. Damos, em primeiro lugar, uma biografia, necessariamente breve da Irmã Lúcia, seguidamente, um ensaio da fisionomia literária da autora, e, por fim, uma introdução geral a todas as memórias em conjunto. No lugar próprio, faremos uma introdução especial a cada memória que compreende a ocasião, o tempo, o ambiente, as intenções e o conteúdo geral. Biografia de Lúcia. Aos 30 dias, do mês de março de 1907, nesta paroquial Igreja de Fátima, Concelho de Vila Nova de Orém, Patriarcado de Lisboa, baptizei solenemente um indivíduo do sexo feminino, a quem dei o nome de Lúcia, nascida em Aljustel, desta freguesia, às 7 horas da tarde de 22 de março corrente.
Assim reza a ata do batismo. Seus pais eram Antônio dos Santos e Maria Rosa, residentes em Aljustrel, lugarejo pertencente à paróquia de Fátima. Sendo a última de 7 irmãos, 5 raparigas e um rapaz, teve uma infância de mimos e privilégios, a que não faltaram desgostos e desgraças familiares, corajosamente suportados e superados por aquela mulher exemplar que era sua mãe. Aos 6 anos, faz a sua primeira comunhão, cujo relato os nossos leitores hão de saborear com admiração e carinho. Nessa idade, porque assim o exigiam as necessidades da casa, começa a sua vida de pastora. Primeiro, no ano de 1915, os seus companheiros são todas as pequenas e pequenos de Aljustrel e arredores. A partir de 1917, acompanham-na, quase exclusivamente, seus primos Francisco e Jacinta Marto. É o ano das aparições da Virgem. Nelas, Lúcia ocupa um lugar especial, pois é a única que fala com ela e dela recebe uma mensagem especial para dar a conhecer no futuro. Vive e sofre com seus primos, por causa das aparições, mas é também a única que teria de ficar por mais tempo neste mundo, para cumprir a sua missão. A Virgem, na verdade, tinha mandado aprender a ler. Sem dúvida, só depois das aparições começa a ir à escola, onde rapidamente, com seu engenho e memória extraordinárias, aprende as primeiras letras. Passadas as aparições, a situação de Lúcia era, naturalmente, a de uma vidente. Com todos os riscos que isso comporta. Era necessário fazer algo mais com ela. Atender à sua educação e subtraí-la aos perigos que poderia sofrer naquele meio ambiente de milagreira e de maravilhosismo. Foi uma das primeiras preocupações do recém-nomeado primeiro bispo de Leiria, após a restauração da diocese. Na manhã de 17 de junho de 1921 entrava, como educada, no Colégio das Irmãs Doroteias, em Vilar, hoje integrado na cidade do Porto. Recolhemos um retrato fisionômico da época, correspondente a fotografias perfeitamente conhecidas, cabeça alta e larga. Olhos castanhos, grandes e vivos. Sobrancelhas pouco densas. Nariz achatado, boca larga, e lábios grossos. Queixo redondo. Rosto algo mais que natural. Cabelos ruivos e finos. Baixa estatura, mas alta para sua idade. Então tinha 13 anos e meio. Feições bastas, mas rosto simpático. Ar de gravidade e de inocência. Viva, inteligente, mas modesta e sem pretensões. Mãos grossas, de trabalho e de tamanho regular. A jovenzita Lúcia entra no Colégio do Porto com 14 anos e 3 meses. Ali recebe uma educação moral e religiosa excelente. A educação cultural é mais deficiente, pois não vai além da instrução primária. Pelo contrário, a preparação de lavores femininos é muito boa. Mas a pequena Lúcia, com o seu grande talento, grande memória, constância e seriedade de conduta, haveria de tirar, de tudo isso, uma formação que poderíamos classificar de suficientemente completa. Lúcia, já antes de entrar no colégio, tinha tido uns vagos desejos de consagrar-se a Deus na vida religiosa. Mas a intensa vida de piedade que se cultivava no colégio fê-la refletir, e a sua primeira ideia foi para as carmelitas. Porém, o exemplo e o agradecimento para com as suas formadoras decidiu a escolher o Instituto de Santa Doroteia. Nessa altura, 1921 a 1925.
As Doroteias portuguesas tinham um noviciado em Tui. Para ali se dirigiu Lúcia, então jovem de 18 anos, no dia 24 de outubro de 1925. Seguirá imediatamente para a casa que as Doroteias tinham em Pontevedra, na Travessa de Isabel, a fim de fazer o postulantado. Esteve aqui desde o dia 25 de outubro de 1925 até 20 de julho de 1926, data em que chega ao noviciado de Tui para completar o postulantado. Com a imposição do hábito, em 2 de outubro de 1926, começa o seu noviciado. Ali passa os 2 anos de noviciado, para professar no dia 3 de outubro de 1928. 6 anos depois, é destinado à casa de Pontevedra, para onde segue e permanece, até que, de novo, em maio de 1937, volta a Tui. Aqui fica até maio de 1946, em que recebe ordens para regressar a Portugal. Depois de passar uns dias a visitar e a reconhecer os locais das aparições, no Covadíria e em Aljustel, é destinado à casa do Sardão, em Vila Nova de Gaia, próximo do Porto. Entretanto, renovando antigos desejos de retiro e solidão, obtendo o Papa Pio XII a graça da transferência para as Carmelitas. Em 25 de março de 1948, entra para o Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, para levar uma vida de oração e penitência até a morte, ocorrida em 13 de fevereiro de 2005. Em torno da fisionomia literária de Lúcia. De toda a historiografia sobre Fátima, deve dizer-se aquilo que, entusiasmado com seu livro, escreveu o escritor Antero de Figueiredo, mas a luz deste livro, a grande luz, a luz bela, essa foi recebida direta, da alma cândida e profunda, admiravelmente simples, da vidente Lúcia de Jesus. Comecemos por dizer que os escritos de Lúcia sempre se ressentiram da sua falta de formação cultural suficiente. Mas, o que noutros teria sido um defeito irreparável, em Lúcia foi suprido pelos seus grandes dotes naturais. Lúcia confessa singelamente muitas vezes a sua incapacidade e insuficiência, chegando a dizer literalmente: nem sequer a caligrafia sei fazer capazmente. Contudo, essas faltas de correção ortográfica não impedirão nunca uma síntese clara e definida, atingindo, por vezes, uma redação elegante e firme. Os seus dotes literários poderiam resumir-se assim: clareza e precisão de conceitos, sentimentos delicados e profundos, uma rica imaginação, um bom humor artístico que dá graça ao relato, uma ironia delicada que nunca fere, uma extraordinária memória para fixar detalhes e circunstâncias. Os diálogos vêm-lhe de dentro, como se as pessoas estivessem presentes. Contempla imaginariamente a paisagem, como se a estivesse gozando. Sabe descrever os caracteres dos primos, dos confessores, dos seus personagens em geral, com rasgos que manifestam uma penetração psicológica não comum. Dá-se conta perfeitamente das suas divagações e sabe voltar, com graça, ao ponto de partida. É verdade que, por vezes, o estilo podia ressentir-se menos das suas leituras piedosas, amenas e religiosas. Mas a sua naturalidade, vivacidade e alegria, sempre acabam por triunfar. Quem não recorda a sua despedida noturna dos lugares queridos das aparições, na véspera da sua partida para o Porto? Como não admirar a graça com que se fixa nos sapatos, com fivelas de prata, de tal cônego? Como não sentir-se arrebatado pela transcrição daquelas cantigas de Serrana? Lúcia sabe dizer o que quer, dilo como quer. E é tal a posse interior, que consegue conjugar as ocupações servis absorventes com o trabalho de redação dos seus escritos,
sem perder o fio da narração ordenada, nem a lógica das suas reflexões. Isto não pode dar-se senão quando se possui um grande equilíbrio de alma. Lúcia, na verdade, sente-se inspirada ao escrever, assim o diz em várias ocasiões. Mas, por favor, não pode tomar-se essa expressão em sentido rigoroso, no gênero profético, como fez algum crítico quisilento. É sua convicção de que uma presença especial de Deus está sobre ela nos momentos de redação. Sente-se, pois, assistida por Deus ao escrever. Mas uma leitura atenta mostra claramente que Lúcia não toma essas expressões no seu sentido rigoroso. É ela própria que, respondendo expressamente a isso, declara: a palavra inspirados quer dizer que, interiormente, nos sentíamos movidos a isso. Não se trata, pois, de uma inerrância semelhante à da Sagrada Escritura. Lúcia pode enganar-se na tradução mística das suas experiências, por causa da dificuldade própria de interpretação. Algumas vezes, ela mesma duvida se será o Senhor quem lhe fala, outras, confessa que é impossível revelar algo do percebido na graça mística. De fato, uma crítica inteligente encontra alguns erros meramente acidentais de datas, de fatos, de circunstâncias. E até na própria ocasião de assegurar-nos que nos transmite ipsíssima verba as mesmas palavras da Virgem. Isso não significa senão que, na verdade, ela põe nisso toda a sua sinceridade. Daquilo que Lúcia está sempre segura. E assim o diz, é do sentido do que transmite. Quanto a datas, é já conhecida a insegurança de Lúcia. Umas vezes porque, de pequenos, ela e seus primos não sabiam contar nem os dias, nem muito menos os meses, não digamos os anos. Assim, Lúcia não se recorda das datas das aparições do anjo, e tem que recordá-las aproximadamente pelas estações que, estas sim, se lhes gravavam bem aos pequenos serranitos. Mas a principal razão desta falta de memória cronológica está, certamente, no caráter realista das recordações de Lúcia, sempre dirigida ao essencial. Além disso, o leitor não deve esquecer, na leitura das memórias de Lúcia, uma regra geral de interpretação das traduções que os místicos fazem das suas experiências do sobrenatural. Trata-se sempre de traduções nas quais não é necessário admitir que tudo, literalmente, corresponde às locuções divinas. Isso não quer dizer, por outro lado, que, se alguém se deve dar crédito sobre esses fenômenos maravilhosos, não seja, naturalmente, aquele que os experimentou. Queremos fazer uma última advertência, para que o leitor entre mais bem preparado na leitura destas páginas maravilhosas. É necessário distinguir entre aquilo que a irmã Lúcia nos apresenta como mensagem do céu e aquilo que ela mesma nos apresenta como reflexão ou interpretação sua. O primeiro, embora dentro das dificuldades da tradução mística, oferece maiores garantias de veracidade que o segundo. Importa supor que, se Deus apresentou uns sinais tão evidentes para fazer conhecer a sua presença nos acontecimentos de Fátima, também interveio de um modo especial para que a sua mensagem, através da Virgem, fosse bem traduzida pelos videntes para isso escolhidos. Algo de parecido ao que dizemos sobre a Igreja. Se Deus entregou à sua Igreja uma mensagem de salvação, aqui, pelo menos, aceitar que adotou de um carisma de verdade, para que nos transmita essa mensagem de uma maneira infalível. Mas Lúcia apresenta-se muitas vezes como refletindo sobre as palavras e os acontecimentos. Certamente um intérprete privilegiado, mas sempre e apenas um intérprete. Portanto, neste terreno, as palavras da irmã Lúcia já não têm razão para exigir aquela assistência especial que reclamamos para o primeiro caso. Gênero literário das memórias.
aos escritos que, felizmente, o leitor vai ter nas suas mãos. Chamamos memórias porque, de fato, mais se parecem a este gênero literário, não obstante a sua aparência de cartas ou, até, em certos momentos, de autobiografia. Evidentemente que a irmã Lúcia não tinha qualquer pretensão literária ao escrever estes admiráveis documentos. Ela escrevia porque lhe mandavam. E pode afirmar-se que Lúcia nunca escreveu nada por vontade própria. Isto não quer dizer que, às vezes, ela mesma, no decurso da sua obra, não se sinta arrebatada pelos assuntos que toca, dando impressão de que faz literatura. Mas será sempre uma literatura espontânea e clara, em que a elegância é uma consequência e não uma preocupação. Ora bem, muito menos podia ter uma preocupação do gênero literário, e não sabia absolutamente o que podia significar memória, senão como faculdade de recordar o passado. Ela mesma nos diz, algures, que, não sabendo como cumprir o mandato recebido de escrever sobre a vida da Jacinta, ocorreu-lhe fazê-lo com toda a naturalidade, dirigindo-se ao senhor bispo, como quem conta uma história com as recordações que conserva. Portanto, não há que tomar estes escritos como cartas embora extensas, que escreve ao senhor bispo de Leiria. Isso foi uma pura ficção, neste caso literária, para sair do apuro. Na realidade, o que Lúcia tenta é escrever as suas recordações. E a isto se chama, com propriedade, memórias. Porque, de fato, se trata de um gênero literário em que o autor pretende comunicar as suas recordações, referentes a si mesmo, ou a outros, aos seus próprios sucessos ou aos sucessos acontecidos a outros. Não obstante, não se trata também falando propriamente de biografia ou de autobiografia. Lúcia não o pretendeu, nem podia pretendê-lo, dar-nos uma biografia de Jacinta e de Francisco e, naturalmente, nunca pretendeu dar-nos uma autobiografia. Trata-se simplesmente de uma ordenação de recordações à volta dos principais fatos da vida de Jacinta e de Francisco, e isso, seguramente, contra a sua própria vontade. A biografia e a autobiografia distinguem-se da memória. Esta não pretende comunicar senão recordações, enquanto que os outros gêneros literários pretendem algo de mais completo, sistemático, supõe, mais do que a simples recordação, uma investigação de documentos auxiliares. Mas Lúcia, nestas memórias, não necessitou mais do que olhar para o passado e recordá-lo. E que recordação! Porque, ou se tratava da vida de seus primos e, então, tratava-se da sua própria vida, ou se tratava de tudo quanto se referia às aparições da senhora e, então, tudo era contemplado, mais do que uma simples recordação, como uma presença agravada a fogos sobre a sua alma. Ela mesma nos adverte que essas coisas vão se gravando tão nitidamente na nossa alma, que não é fácil esquecê-las. Por isso, estas memórias da irmã Lúcia são, sobretudo, uma releitura de caracteres impressos, para sempre, no mais fundo do espírito da autora. Ela, mais do que recordar, parece que está vivendo, tal é a facilidade da recordação, que se converte em leitura interior. Tema das memórias. Na introdução de cada memória indicaremos o tema central ao qual ela se refere. No entanto, parece-nos importante sublinhar desde já o objetivo principal das memórias da irmã Lúcia, revelar a vida heroica dos dois videntes já falecidos, hoje bem-aventurados Francisco e Jacinta, em resposta aos pedidos da Santíssima Virgem.
Não há dúvida de que os dois irmãozinhos cativam logo desde o primeiro contato que com eles se tenha, pela sua ingenuidade e simpatia natural. Isto ainda antes de lhes conhecer as belezas e riquezas interiores da alma. Basta o seu retrato exterior para nos prender. E porque entendamos que pode ser esse o primeiro passo para mais nos afeiçoarmos aos pastorinhos, com uma afeição que leva à imitação, vamos deixar aqui a descrição histórica mais antiga que supomos deles haver. Referimos-nos à célebre carta do Dr. Carlos de Azevedo Mendes para sua futura esposa, em que lhe descreve as impressões de uma visita que fez ao Justrel e à Covadaria, no dia 7 de setembro de 1917. Pouco diz do Francisco, o retrato é curto, mas completo e expressivo. Chegou Francisco. Carapuço enterrado pela cabeça, jaleca muito curta, colete deixando ver a camisa, calças justas, enfim um homem em miniatura. Bela cara de rapaz. Olhar vivo e cara garotada. Com ar desempenado responde às minhas perguntas. 20 dias depois, a 27 de setembro, também o Sr. Cônego Formigão foi interrogar as crianças ao Justrel. O primeiro a ser ouvido foi o Francisco. Não nos interessa por agora o teor das respostas, mas apenas estas impressões do erudito e piedoso sacerdote, o rapaz de 9 anos de idade, que entra com certo desembaraço no quarto onde estávamos, conservando o barrete na cabeça, de certo por não se lembrar que devia descobrir-se. Convidei-o a sentar-se numa cadeira ao meu lado, obedecendo imediatamente e sem nenhuma relutância. Estes dois excertos de documentos autênticos e primitivos mostram-nos que o Francisco no tempo das aparições era um pastorinho alegre, vivo e desembaraçado, um perfeito serrano. Sem preocupações, taras ou complexos de qualquer espécie. Vejamos agora a descrição que o Dr. Carlos Mendes faz da Jacinta. O retrato é um bocadinho mais desenvolvido que o do Francisco. A Jacinta muito pequerrucha, muito encolhidita, foi-se chegando para o pé de mim. Sentei-a em cima de uma arca e ao pé. Afirmo-te que é um anjo. Um lenço com ramagem encaniçada, embrulhado na cabeça, com as pontas atadas atrás. Lenço velito e já roto. Um casaquito que também não primava muito pela limpeza. Uma saia sobre o encanado, mas com uma roda enorme, a modo da terra. Aqui tens o traje do nosso anjito. Quereria descrever-te a carita, mas creio bem que nada conseguirei dizer-te aproximado ao menos. O lenço, da maneira como usava, ainda mais realçava as feições. Os olhos negros de uma vivacidade encantadora, uma expressão angélica, de uma bondade que nos seduz, um todo extraordinário que, não sei porquê, nos atrai. Muito envergonhadita, com dificuldade ouvíamos o pouco que falava, em resposta às minhas perguntas. Depois de durante algum tempo a ter entretido, conversando Não te rias. brincando, chegou o Francisco. A Jacinta começa a ganhar confiança. Pouco depois chega a Lúcia. Não imaginas a alegria da Jacinta quando a viu. Toda ela riu, correu para ela e nunca mais a largou. Era um quadro lindo. O depoimento do Sr. Cônego Formigão, mais reduzido, condiz perfeitamente com o anterior. Chama-se Jacinta de Jesus, tem 7 anos de idade. Bastante alta para a sua idade, um pouco delgada sem se poder dizer magra, de rosto bem proporcionado, tez morena,
modestamente vestida, descendo-lhe a saia até a altura dos artelhos. O seu aspecto é de uma criança saudável, acusando perfeita normalidade no seu todo físico e moral. Surpreendida com a presença de pessoas estranhas, que me tinham acompanhado e não esperava encontrar, a princípio mostra um grande embaraço, respondendo com monossílabos e num tom de voz quase imperceptível às perguntas que lhe dirijo.